pé, irmãos, e abrir nossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 9. Hoje iremos falar sobre a humanidade pós o dilúvio. Depois que terminou o dilúvio, o Senhor deu mandamentos e a vida continuou somente com Noé, seus filhos, noras e esposa, não é? Então, diz assim a palavra do Senhor em Gênesis 9, versículo 1. E abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e disse-lhes: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. E será o vosso temor e o vosso pavor sobre todo o animal da terra e sobre toda a ave dos céus, tudo o que se move sobre a terra, e todos os peixes do mar na vossa mão são entregues. Tudo quanto se move, que é vivente, será para vosso mantimento. Tudo vos tenho dado como a erva verde. A carne, porém, com a sua vida, isto é, com o seu sangue, não comereis, e certamente requererei o vosso sangue, o sangue das vossas vidas, da mão de todo animal o requererei, como também da mão do homem, e da mão do irmão de cada um requererei a vida do homem. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Mas vós frutificai e multiplicai-vos, povoai abundantemente a terra e multiplicai-vos nela. Amém? Depois que o dilúvio acabou, numa duração aproximadamente de 1 ano, Noé ficou dentro da arca. Depois que a terra enxugou, ficou enxuta, ele saiu. A vida começou somente com aquelas 8 pessoas. As pessoas más, os homens maus, que entristeceu muito o Senhor Deus, foram exterminados. E certamente grandes animais, muitas coisas aconteceram no período do dilúvio. Deus mudou a topografia da terra inteira. Nós sabemos de alguma pesquisa, por exemplo, feita por pessoas que vão mais a fundo e transmite para nós, não é colocado na televisão, porque muitos donos de televisão não concordam com as escrituras. Numa mina de carvão, desde a superfície até lá no fundo, eles cavaram 600 metros. Lá embaixo, nessa mina de carvão, encontraram, então, pegadas de animais enormes no carvão. Então, eles entenderam, e outras pegadas e outros animais incrustados no carvão, eles entenderam que ali um dia era a superfície. Então, 600 metros acima desses sedimentos, foi o que o dilúvio aterrou aquele lugar. Então, teve lugares que o Senhor colocou abaixo e outros Deus colocou acima. É muito interessante, nós pesquisamos muito essas coisas e encontramos cada evidência maravilhosa do dilúvio que houve. Como, por exemplo, fóssil, né? Que são pequenos animais ou grandes, né? Petrificados em lugares onde hoje não tem mar, mas que antigamente era mar ali. Animais marinhos fossilizados dentro de pedras, eles abrem às vezes encontram uma pedra e abre e está ali um animal fossilizado ali, petrificado. Eles alegam que foi há milhões de anos, mas isso tudo aconteceu no dilúvio. Bom, mas vamos deixar essa parte da ciência aqui. Vamos falar então dos mandamentos do Senhor. Deus prometeu também, logo assim que Noé saiu da arca, que ele não destruiria mais a terra com um dilúvio como aquele. Ele não disse que não iria assolar a terra com águas. Ele disse que não ia destruir mais a terra, destruir a terra com
o grande dilúvio. Então ele disse que ele colocou o seu arco nas nuvens para ele se lembrar do concerto que ele fez com Noé. Bom, aqui segundo a palavra de Deus, o que nós examinamos com atenção é que tem mandamentos aqui que foram repetidos lá na lei de Moisés. Por exemplo, a pena de morte. Vocês leram aqui a pena de morte? Prestaram atenção? Posso ler de novo? Glória a Deus. Versículo 6. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem, o seu sangue será derramado. Porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. O que ele diz? Aquele que matar deveria morrer. Isso não foi lei de Moisés, isso foi lei de Deus. Deus estabeleceu. Agora, mudou, porque Jesus veio para nos dar uma condição que ninguém tinha. Uma condição de obedecer a palavra de Deus. Certamente, todo aquele que tira a vida de uma pessoa, um dia sua vida será tirada, se não se arrepender, e ele então pagará muito alto. Agora, por que Deus estabeleceu isso? Uma coisa muito dura, uma lei muito dura. O Senhor estabeleceu porque o Espírito de Deus não tinha sido dado para ninguém. Então o homem precisava de leis mais duras naquela época. Não é? Veja bem aqui, irmãos. Outra coisa que o Senhor colocou aqui, que hoje não está bem como era no início. O medo dos animais pela presença do homem. Deus disse que todo o pavor, todo o medo seria sobre os animais. Não é medo dos animais. Não é? E será o vosso temor e o vosso pavor sobre todo o animal. Sobre o que está em cima. Então, todo animal, Deus iria colocar o medo e o pavor dos animais em relação aos homens. Os homens seriam dominadores. Mas hoje em dia já não está assim, né? Qualquer pessoa quase todas as pessoas têm medo de uma cobra. Não tem mais aquele domínio por causa das transgressões que foram crescendo. Mas a ordem foi esta, que o homem iria dominar, seria acima dos animais. Eu estou falando sobre isso porque, lendo essa passagem, eu fui pegar uma outra tradução e ali realmente estava bem explicado. Eu tinha entendido mais ou menos, mas eu estava precisando de uma confirmação. Sobre, porque a palavra sobre é acima, né? Se fosse sob, aí era diferente, ele ficava diferente. Mas então, irmãos, o Senhor Deus também deu outro mandamento que está na lei. O sangue dos animais tinha que ser derramado para comer o animal. Aquele animal que eles caçavam, pegavam vivo, ou então, não sei a maneira de como eles pegavam os animais naquela época. Haveria um jeito, mas o Senhor mandou que derramasse o sangue. Que eles não comessem com o sangue. Então, esta lei não foi desfeita pelo Senhor Jesus. Tanto é que os apóstolos continuaram a ensinar a não comer carne sufocada. O que é carne sufocada? É a carne do animal que é morto e não é tirado o sangue derramado na terra. O ato de derramar o sangue do animal na terra representa o sangue de Jesus derramado sobre a terra, aqueles que crêem nele. Quem captou, captou. Quem não entendeu, fica para sem entender essa parte. Mas o Deus lá do céu, ele deu estes mandamentos a Noé, para que houvesse temor, para que houvesse respeito com a vida. E ordenou que se um homem tirasse a vida de um outro homem, certamente iria morrer. Ia pagar com a sua vida. Já que ele derramou o sangue do outro, seu sangue seria derramado. Então, naquela época,
quando a terra começou a ser povoada por Noé e seus filhos, noras e esposa, Deus deu esses mandamentos porque não havia lei, não havia rei, não havia nação, não havia nada. Então todos os descendentes, todos que hoje existem na terra, seus pais, seus antepassados, souberam disso aqui. Se não passaram para os seus filhos, se não ensinaram, a culpa é deles. Eles são os culpados. E certamente Deus foi instruindo aos filhos de Noé, como seus descendentes, com o comportamento e os ensinos e a sabedoria de Noé, porque Noé não era um homem sem conhecimento. Ele viveu no tempo em que Enoque andou com Deus, ele viu seus antepassados, porque ele tinha 600 anos de idade quando ele entrou na arca. 600 anos de idade. Mas o interessante aqui, irmãos, que o Senhor repetiu essas duas leis quando deu para Moisés. Olho por olho, dente por dente. Se a pessoa matasse a outra, a não ser que fosse sem querer, mas se matasse uma pessoa por briga, ele também morreria. Se arrancasse o dente do outro, também o seu seria arrancado. Se furasse um olho e arrancasse o olho do outro, o seu também seria arrancado. Se arrancasse uma mão ou um braço, também o dele seria arrancado. Essa era a lei de Moisés, era uma lei muito dura, mas o pecado era agressivo, muito agressivo. Vocês observem que hoje proliferou essa agressividade do pecado. As pessoas que não têm Jesus partem para esquartejar a outra pessoa, arrancar a cabeça, arrancar o braço. Eles fazem coisas terríveis. Ainda existe isto. Os muçulmanos criaram suas próprias leis. Se eles seguissem a Moisés, a lei de Moisés, não matariam as pessoas só porque não é da sua religião. Então, quando Cristo veio a este mundo, e ele morreu, e a sua paz, a sua bondade, o seu Espírito, o Espírito Santo do Senhor, veio sobre todos os que creem, houve uma grande transformação e mudança. Já não temos um coração ruim, mau, porque vivemos debaixo da graça e pela fé em Jesus Cristo. Nós trocamos a nossa ruindade pela bondade, trocamos o ódio pelo amor, trocamos a impaciência pela paciência, trocamos a desobediência pela obediência. Então vivemos numa novidade de vida. Cristo, sim, morreu por nós, pagou a dívida antiga nossa, que trouxemos de Adão, sujeitos ao pecado e os pecados que cometemos. Agora nós temos que seguir o certo, porque depois de ouvir o Evangelho, as boas novas, as boas notícias, nós temos que tomar a decisão certa de seguir corretamente para não sermos pegos em qualquer momento de surpresa. Pois quem sabe o dia de amanhã? Aquelas pessoas no tempo de Noé zombaram muito porque era incrível Deus exterminar a humanidade. Nunca se ouviu falar isso. Era algo novo. Um dilúvio, segundo as histórias, pessoas mais estudadas, antes de Noé entrar na arca, não havia chuvas torrenciais, chuvas, como nós chamamos de temporais, não havia isso. Deus mandava uma chuva fininha só para regar a terra, para tudo crescer. O povo desfrutava do bom e do melhor. Não havia, irmãos, enchentes. Não havia águas correndo na rua, como nós vemos hoje. Então, isso também fez com que as pessoas não acreditassem na mensagem. E escarneceram, zombaram. E Noé continuou na obediência, porque ele temeu, Deus falou com ele. Sabe quando Deus fala com um homem e não fala com o restante? Às vezes, Deus fala com um só e não fala com os demais. Aí a maioria julga que Deus não falou foi nada. Deus não falou comigo. Como é que Deus falou com você?
Lembra de uma passagem lá no templo do rei Acabe, que um profeta levou um soco no rosto só porque ele falou a verdade, e um falso profeta, o que o falso profeta disse? Não é? Por onde passou o Espírito do Senhor para falar a ti? E não, quer dizer, que ele não falou a mim, só falou a você. Com arrogância, né? Feriu o profeta e ainda falou isso. Aí o profeta Micaías, né? Disse assim: tu verás naquele dia, quando tu estiver fugindo, andando de câmara em câmara para fugir. Então nós vemos que Noé, diante de grande multidão, não sei quantos milhares haviam na terra, naquela localidade, porque a terra ainda não estava toda povoada. Noé estava diante de uma grande multidão de zombadores. Para eles era incrível, isso aí era impossível. Mas quando chegou a hora, certamente eles ouviram os gritos de muita gente, querendo entrar. Porque assim que começou a terra a se abrir, e Deus também trouxe as águas que estão no ar, no céu, a Bíblia diz, a palavra do Senhor diz que o Senhor fechou, vedou a porta por fora, de maneira que ninguém podia abrir e nem fazer nada. Nem que Noé quisesse. Deus pôs a mão ali, pôs algo ali que não podia abrir. Tremendo, né, irmãos? Mas então, irmãos, às vezes as leis são duras para quem vive num pecado. A Bíblia diz que a lei não foi feita para os justos, mas para os injustos. A lei foi feita para os injustos, pessoas que vivem na transgressão, que precisam ouvir a palavra, porque a lei vai funcionar novamente no dia do juízo, como no passado. Por exemplo, na lei de Moisés, uma mulher e um homem que fosse pego no ato de adultério, eles seriam trazidos perante a congregação de Israel e seriam mortos à pedrada. Deus é que ordenou isso, foi o Senhor que deu essa lei. Seriam mortos à pedrada, apedrejados. Iriam ser apedrejados até morrer. E isso era uma morte dolorosa. Eram milhares de gente jogando pedra, e a pessoa no meio, e as pessoas acertando aonde pudesse. No dia do juízo, vai acontecer exatamente, só que não será pedra visível. A pedra é a palavra, é Cristo. A palavra será usada contra todos os pecadores. Então, no dia do juízo, será lançada a pedra, será lançada a lei. Vocês não usam esse termo por aí? Fulano está jogando pedra em mim. O que vocês entendem quando falam isso? Quer dizer que a pessoa está falando demais contra você, está te caluniando, não é isso? Então, jogar pedra significa falar, emitir alguma lei, acusar, mas no dia do juízo vai ser bem, assim, justo o julgamento do Senhor, vai ser bem correto, porque Deus vai trazer, naquele momento, para cada um, a sua vida, o seu passado. É como se ele ligasse um celular e mostrasse a filmagem de toda a sua vida no dia do juízo. Então a lei, a pedra, será lançada se você for condenado naquele dia. Eu sempre digo, alerta as pessoas, olha, a igreja não salva ninguém no dia do juízo. Religião nenhuma salva, só Jesus, se você o servir de todo o seu coração. Então, amados, foi necessário Deus falar isso para Noé? Foi, porque logo, logo Noé plantou uma vinha, fez o vinho embriagante tem que cessar, tem que deixar fermentar por um tempo. Tempo que eu digo dias. Eles sabiam fazer isso também. Bebia-se o vinho no estado novo, assim que sai da pisadura, também se bebia e chamava-se vinho, que nós chamamos hoje suco de uva, mas na Bíblia era vinho, um vinho novo. Então Noé ficou embriagado e despiu-se, tirou toda a sua roupa. E o seu filho, chamado Cão, viu o seu pai nu e não se absteve de ver. Ele simplesmente ficou olhando, aí foi avisar os seus irmãos. E os seus irmãos sabiam que era pecado ver a nudez do seu pai. Agora, aonde que eles aprenderam isso? Certamente, não tinha lei.
certamente foi lá, desde Adão, quando Adão pecou, Deus cobriu Adão. Então eles sabiam de algumas leis estabelecidas pelo princípio de Deus. Hoje as pessoas vão para a praia, cada um vê na nudez do outro, e ali estão dizendo que não tem nada a ver. A mulher ali, biquíni para mim é calcinha. Calcinha e sutiã. É igualzinho. Se uma mulher pega uma calcinha bem aqui, está vedada, e botar e ficar em casa, e um sutiã que não seja furadinho, é o biquíni da praia. Qual é a diferença? É o biquíni da praia. Por isso que é pecado ir para a praia. Olha, você pode ir para a praia onde não tem mulher pelada, né? Para mim está pelada, diante de Deus está pelada, porque quando Jesus apareceu na praia e Pedro estava com a parte de baixo, a Bíblia diz que ele botou a túnica para nadar, porque ele estava nu, estava só com o short de baixo. Botou a túnica para nadar, e é complicado nadar com roupa, hein? Tudo pesa, fica difícil, mas ele, para encontrar com Jesus, ele nadou de roupa. Ah, pastor, então o senhor quer que eu vá para a praia de roupa para nadar? Não, quero que você não vá, porque você está pecando com teus olhos. Muitos homens vão ali para ficar olhando uns aos outros, olhando as mulheres olhando os homens, e no dia do juízo, tudo isso virá à tona. Aí a pessoa acha assim, poxa, o mandamento de Deus é pesado. É pesado? Olha o que aconteceu com Noé, olha o que aconteceu com o seu filho Cão. Veio os dois filhos, Sem e Jafé, cada um pegou um tecido, e vieram assim descosta, um no lado, outro no outro, assim, para cobrir o pai. Chegaram perto, assim, nem viram, jogaram em cima do pai. Quando a bebedeira acabou, e Noé soube do que aconteceu, o que Noé disse? Maldito seja Cã. Vê a maldição que ele lançou, por causa do que Cão viu o pai dele nu. Hoje, tudo é normal, tudo é normal. É normal para quem não conhece a lei de Deus, mas para nós que conhecemos não é normal mais. Agora, a pessoa que vem para Jesus e praticou algumas coisas que a Bíblia diz que não é agradável ao Senhor, Deus perdoa todos os pecados antigos e não cobra nada. Nós, os cristãos que conhecemos a palavra, não podemos ficar vacilando achando que Deus vai passar a mão. Por isso nós estudamos. E é interessante que isso aqui está na lei de Moisés. Não verás a nudez do teu pai, nem da tua mãe, nem do teu tio, nem da tua tia, nem da tua prima, nem de ninguém. Não verás a nudez do teu próximo. Está lá na lei. Isso foi cravado na cruz por Jesus. Jesus desfez essa lei, porque Jesus ia desfazer uma lei que realmente fala de uma indecência. Hoje as mulheres querem que os homens vejam a sua nudez. Mulheres que põem, por exemplo, uma roupa colada, tão colada, essas calças tão coladas, desculpa aí falar, mas parece, sabe, as partes lascadas da mulher, em todos os sentidos. Isso é agradável ao Senhor? Não é. E o que tem de igrejas que mulheres que dizem são pastoras, são diaconisas, estão desfilando com calça tão apertada que as pessoas de fora estão falando mal. Está aparecendo a sua nudez. Roupas transparentes. Está aparecendo a sua nudez. Vocês podem ler aí o que aconteceu. Olha, está aqui, ó, no capítulo 9 mesmo. Vou ler aqui um pedacinho para vocês, ó. Versículo 24. E despertou Noé do seu vinho, e soube o que seu filho menor lhe fizera, era o mais novo. E disse, maldito seja Canaã, ou Cã, servo dos servos seja aos seus irmãos. E disse, bendito seja o Senhor, Deus de Sem, seja-lhe Canaã por escravo ou servo. Alargue Deus a Jafé, e habite nas tendas de Sem, e seja-lhes Canaã por servo. Noé colocou o filho mais novo e os seus descendentes como escravo e servo do filho mais novo, do filho mais do meio e do filho mais velho. O Senhor abençoou. E Deus considerou, porque Noé abençoou a Sem e a Jafé. Cão e os seus descendentes foram amaldiçoados. Porém, será que são amaldiçoados até hoje? Depende. Se eles creem em Jesus, a maldição cessa.
Mas para os descendentes que continuam adorando outros ídolos e outros deuses e se afastando da verdade, a maldição continua. Como escravos, como últimos, como dependentes. Irmãos, isso aqui estava no início do mundo. E Deus considerou, e o Senhor considera até o dia de hoje, a sua palavra. Pois Ele vela por ela, Ele cuida dela para fazê-la cumprir. Nós, que sabemos dessas coisas, não vamos para a praia. Por quê? Vamos ser amaldiçoados por Deus? Vamos lá para ficar olhando? Até no celular, quando passa, nós estamos procurando ver outras coisas. E segundo a palavra do Senhor, essa lei foi repetida pelo Senhor para que a nação de Israel obedecessem, para que eles tivessem uma vida de respeito uns com os outros. Porque é um grande desrespeito. Uma pessoa, por exemplo, um jovem uma vez, antes de casar, ficou olhando a noiva pelo buraquinho da fechadura para ver a moça trocando de roupa. Quer dizer, antes do casamento, antes da união, perante as testemunhas. Hoje as mulheres querem atrair os homens com a beleza do seu corpo, mostrando parte do seu corpo para os homens. Colocando quase os seios à vista, roupa bem apertada para os homens lisonjeá-las e desejá-las. Mas isso é pecado, isso é Satanás agindo com seus demônios para trazer o quê? O pecado aos homens. A humanidade desses últimos dias está cheia de pecado, porque as mulheres provocam e os homens querem. As mulheres querem ficar belas, elas não querem ser passadas para trás ou ficar atrás da outra. Fica uma olhando para a outra para ver quem está melhor, está mais bonita. Isso é um espírito. Um espírito que leva desde novas moças, as adolescentes, as adultas, a esse pecado. A palavra do Senhor, ela nos ensina uma vida de santificação, de purificação. Por isso que no arrebatamento da igreja, a maioria de religiosos não irão subir. Porque, irmãos, nós vivemos num tempo em que tudo é normal. Lembra daquela escritura que Paulo escreveu a Timóteo? Que o Espírito Santo expressamente diz que nos últimos dias apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Como que os demônios entram nas igrejas? Entra com a palavra, com a Bíblia na mão. Ensinando deturpadamente, torcendo a palavra. Gerando no coração dos pregadores um proveito, aquele desejo de ter proveito na obra, e também facilitando aos que querem uma igreja à vontade. Chamamos de porta larga. Mas a palavra do Senhor, ela nos dá o refrigério da bênção de Deus, mas nos alerta que o pecado, ele continua sendo utilizado pelo inimigo para nos envolver novamente no erro. Uma pessoa que creu em Jesus, está servindo a Jesus, ele nasceu de novo, mas ele tem que se conservar. Ele já tem a salvação com ele, mas tem que se conservar. Se não se conservar, ele pode novamente voltar ao estado antigo. E até pior, porque depois que a pessoa conhece a palavra, fica ainda mais difícil. Uma pessoa que conhece a palavra de Deus e transgride, a transgressão dele é maior, é mais grave do que aquela pessoa que não conhece. Por isso, nos dado leis e ensinamentos para nós confiar em Jesus e não cair nessas artimanhas do inimigo. Por exemplo, o irmão é casado, ou o jovem ainda não é casado. O jovem não tem que ficar olhando para essas mulheres por aí que ficam mostrando seu corpo. Não é? E nem ficar olhando figurinha, e nem celular, e nem televisão, coisa alguma. Os casados já têm sua esposa. As esposas a mesma coisa, não tem que ficar olhando o homem, apreciando outros homens. Isso é adultério. Isso é pecado. E não entra nos céus. Eu falo isso, vocês podem ficar assustados. Pior é gente que fica olhando, aí no dia da salvação vai ser mostrado o que você ficava fazendo no oculto. Por isso você não tem lugar aqui no reino dos céus. A Bíblia diz que vai ser uma choradeira, pranto e ranger de dente. Então cuidado com seus olhos. Jesus disse, se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. É o que aconteceu com um dos filhos de Noé.
Então, se Deus considerou a maldição, é porque já havia entre eles esse respeito de ninguém ficar olhando a nudez do outro. Adão e Eva viviam um com o outro, mas não tinham maldade. Os dois estavam nus. Quando eles começaram a entender o que era o mal, o bem e o mal, eles mesmos se sentiram envergonhados e colocaram uma roupinha, uma tanguinha, um biquinizinho de folhas de figueira. Ela deve ter costurado umas 2 ou 3 aqui, mais ou menos. E embaixo também. Adão também. Mas não foi aceito pelo Senhor. Por que não foi aceito? Porque o Senhor fez para os dois túnicas, que são roupas que cobrem tudo. Deus não fez túnica como aparece aí em filme. Adão com o peito de fora, com um negócio de couro até aqui, só e com a braçoca de fora. Isso aí é a imaginação desses homens. Deus não iria fazer uma roupa pela metade. O Senhor iria fazer uma roupa que cobrisse tudo. Então, amados, havia sim princípio. Havia alguma lei, ou leis entre eles, entre o povo do passado. Mas os homens estavam buscando a maldade porque tinha muita abundância e fartura de pão. A terra produzia, que é uma beleza. Não precisava de agrotóxico para colocar em plantação nenhuma. A terra era tão grande que, nem sei, de repente nem precisavam de plantar, ela produzia. Porque ela não estava completamente habitada. Glória a Deus. Então, amados, isso que eu queria trazer para os irmãos. Duas, 3 coisas que nós vemos aqui que já era lei. Não ver a nudez do próximo, não comer animal com sangue, com seu sangue, não é? E a outra aqui, já era lei, o sangue, aquele que tirar a vida do outro, iria pagar com a própria vida. Isso já era estabelecido por Deus. Como diz no livro de Hebreus, mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz mudança da lei. O sacerdócio de Moisés para frente era o sacerdócio levítico, era da tribo de Levi. Deus usou os levitas para serem sacerdotes, coisa e tal. Bom, mudou o sacerdócio, porque Jesus tornou-se o sumo sacerdote e sacerdote, e sendo ele não da tribo de Levi, mas da tribo de Judá. Bom, já que mudou o sacerdócio, diz lá, necessariamente se faz mudança da lei. Em várias partes da lei há mudança. Eu não vou tratar dessas mudanças porque vai tomar um pouco mais de tempo. Mas mudou muitas coisas para que nós tivéssemos hoje a graça de Deus. Hoje, se um irmão entra no adultério e cai e se arrepende, ele não vai ser mais morto a pedrada se ele se arrepender, porque Cristo pagou na cruz, não é, um preço muito alto. No entanto, ele vai também ser corrigido enquanto vive aqui, porque fez conscientemente. Fez conscientemente. Se uma pessoa está lá no mundo, adultera, larga a mulher e põe a outra, e acaba e põe a outra, e quando vem para os caminhos, aceita a servir a Jesus, a Escritura diz no livro de Atos dos Apóstolos que Deus não tem em conta o tempo da ignorância, ou seja, morre tudo ali. Todos os pecados são perdoados e Deus não cobra nada. Bom, irmãos, as cobranças são necessárias para que as pessoas aprendam, né? Deus é amor, mas como está escrito, ele também é o quê? Então, Deus ele não pode manter uma pessoa com ele praticando coisas erradas, né? Nós estamos em Cristo Jesus para viver uma novidade de vida, de alegria, de paz, confiança, um honrando o outro, um vendo o seu irmão superior a si mesmo, não é? Não buscando glória para si só. Tem muitos irmãos que só pensam em si, mas vamos pensar no outro irmão. Assim é a lei de Cristo. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.